Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de conferir aquele que promete ser o maior e mais importante evento da DC deste ano, Poder Absoluto 1, lançado em julho de 2024. É noite em Metrópolis e um grupo de ladrões corre para seu helicóptero no topo de um prédio, carregando sacos de dinheiro. Até que de repente, alguém aquece suas armas e congela os rotores do helicóptero. É o Superman, dizendo aos ladrões que o problema dos alarmes silenciosos é que nunca são silenciosos para ele. O herói oferece a eles uma chance de se renderem pacificamente, mas um dos criminosos começa a entrar em pânico porque prometeram a ele que não iriam para a prisão, e então ele dispara contra Clark. Superman se assusta, as balas atravessaram seu peito. O Homem de Aço entra em choque e então cai no vazio. Seus poderes aparentemente se foram. Voltamos 28 horas no tempo. Homem-Animal e Mulher-Animal estavam voltando de uma viagem. Bud comenta com sua filha que está ficando velho demais para acampar na floresta por uma semana. Maxine sugere que da próxima vez façam glamping. Ao notar uma agitação, pai e filha descem em um parque em Keystone City. Eles percebem algo estranho. As pessoas têm medo deles. Um homem menciona que viu os heróis matando todo mundo e a multidão começa a jogar pedras. Diziam que não morreriam como os outros. O Homem-Animal é espancado pela multidão e tudo é gravado em vídeo. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, já que não estava na cidade há muito tempo. Em Gotham City, Batman e Robin assistem ao vídeo. A imprensa relata a situação como civis se defendendo do Homem-Animal. Bruce percebe que é uma emergência. Ele ativa o canal vermelho e pede para quem estiver ouvindo responder. A polícia leva o herói agredido para a UTI, onde suas chances de sobrevivência são incertas. A internet está cheia de vídeos relatando ataques de super-heróis ao redor do mundo, como o Capitão atacando civis inocentes na Filadélfia. Senhor Incrível responde à chamada de Batman. Ele afirma que as imagens são totalmente falsas, pois estava com o Capitão enfrentando a Giganta naquele momento. Dick também responde, dizendo que o mesmo aconteceu com os Titãs. Há imagens do grupo massacrando pessoas por toda parte. Em outro vídeo, Lanterna Verde e Kara também estão atacando. Para a Mulher Maravilha, isso é estranho. Hal nem sequer está com o seu anel no momento, e Supergirl está em uma missão espacial. A Aquaman conversou com John, que lhe disse que os locais incendiaram a mansão da Patrulha do Destino. Além disso, Raio Negro e sua família foram hospitalizados. As notícias não param. Um vídeo mostra o nuclear destruindo um hospital. Em outro, há dezenas de vítimas do Besouro Azul. Flash responde à chamada, dizendo que Mal conseguiu escapar de uma multidão enfurecida. Ele acredita que uma inteligência artificial está inundando a internet e as ondas de rádio com essas imagens, e precisam agir. Gavião Negro responde que não podem fazer nada, pois a Liga da Justiça não existe mais. Em Metrópolis, Lois e Clark assistem às gravações. Em uma delas, Superman está destruindo um prédio sem motivo aparente, e o público acredita. Lois pergunta o que ele vai fazer agora. Clark responde que vai tentar acalmar as pessoas até que Lucille entra no escritório. Ela pergunta por que o Planeta Diário não está cobrindo tudo isso. Os vídeos estão sendo exibidos em todos os sites de notícias do país. Lois responde que nenhuma delas foi confirmada, e o Planeta Diário não publicará conteúdo não verificado. De repente, Jimmy intervém. Jimmy mostra um vídeo onde Apollo causa mais destruição, e Lois pergunta como o site pode transmitir algo horrível assim ao vivo. Jimmy responde que é o Planeta Diário. Lois acha isso impossível, pois não autorizou a publicação de nada. Jimmy explica que conversou com a equipe de suporte técnico e descobriu que alguém assumiu o controle dos servidores, infectando o site com esses vídeos de inteligência artificial, assim como o resto do mundo. Lois se pergunta como isso pôde acontecer da noite para o dia e quem poderia estar por trás disso. Enquanto isso, em outro lugar, Amanda Waller termina de escrever sua carta ao presidente,
dizendo que agora está no controle e lidará com a ameaça dos super-heróis de uma vez por todas. Na sede do Departamento de Soberania do governo, o Sargento Steel conversa com Amanda Waller. Ele diz que a Casa Branca não apoia essa operação. Eles deveriam monitorar os heróis, não causar pânico e hackear a internet. Amanda discorda. O novo objetivo é fazer o que ela diz. E a partir de hoje, a influência do presidente é limitada. No momento, Amanda controla todos os meios de comunicação. Steel confirma que as pesquisas mostram um aumento na paranoia sobre os super-heróis. A desinformação está funcionando. Amanda argumenta que os heróis têm causado mais problemas do que soluções ao longo dos anos. Eles têm poder absoluto e não respondem a ninguém, seguindo uma ideia infantil de moralidade e, como todas as crianças, às vezes têm acessos de raiva. Acessos de raiva que poderiam transformar o mundo em cinzas. Ela acredita que estão apenas lembrando as pessoas disso. A Amanda diz que os maiores vilões da Terra estavam equivocados o tempo todo. Não é necessário o gás do medo ou controle telepático para mudar a opinião pública. No mundo atual, dominado pela mídia repetitiva, não importa quantos ônibus de freiras o Superman salve. É possível fazer um número assustador de pessoas duvidar dos próprios olhos e ouvidos. Basta encontrar a frase certa, como os super-heróis estão vindo atrás de você, e repeti-la 50 mil vezes. Steel questiona quem é a pessoa no laboratório. Amanda apresenta a versão feminina do Brainiac, ou pelo menos sua tentativa de criar uma companheira, agora sob sua supervisão. Um supercomputador consciente e o ponto central de toda essa operação. Além disso, Amanda conta com mais aliados. Batman Zurear acredita que, para vencer uma guerra, é necessário manter o inimigo fora de equilíbrio. Ele pergunta se já pararam para pensar na quantidade de poder e dados necessários para dominar metade da internet e disseminar em massa todo aquele material. Zurear avisa Amanda que chegou a hora da fase 2, mas ele percebe que o Sargento Steel está preocupado. Steel confessa que está em dúvida, já que jurou proteger o país de invasores estrangeiros e domésticos, e não há muito espaço para interpretação nisso. Ele reconhece que os heróis têm ultrapassado seu poder ultimamente, seja os Titãs lidando com crises mundiais ou a Mulher Maravilha e as Amazonas. Amanda vê os meta-humanos como agentes autogovernantes do caos, que são tanto uma ameaça à humanidade quanto uma solução. Zurear argumenta que Amanda busca apenas impor a ordem mundial. Mas aí está o problema. Há uma grande diferença entre querer e desejar. Se você quer algo, pode alcançá-lo, mas um desejo é um vazio que nunca pode ser preenchido completamente e sempre vai ansiar por mais. Enquanto Amanda supervisiona as Amazonas se conectando online, ela se encontra com Sonhadora. Ela avisa que em breve precisarão de suas habilidades de caminhar nos sonhos, pois há lugares interessantes para visitar. Zurear retorna a conversa e informa que a Força-Tarefa 7 está pronta para a implantação. Cada membro foi designado a alvos específicos e será apoiado por um dos esquadrões de limpeza do Sargento Steel. Quando concluírem, finalmente haverá ordem neste mundo. Amanda dá a permissão e o androide dá a ordem para que a caçada comece. Na Torre dos Titãs, Cyborg tenta rastrear a origem dos vídeos, mas percebe que eles possuem defesas sofisticadas. Não são apenas firewalls, são defesas ativas. Quanto mais ele insiste, mais rápido os seus circuitos queimam. Oráculo está ajudando, mas eles não conseguem conter a disseminação dos vídeos. O mundo está inundado de falsificações, com falsos repórteres debatendo a autenticidade dos vídeos, enquanto mais heróis são atacados por civis. Oráculo suspeita que as defesas dos vídeos sejam de origem alienígena. Bruce já está um passo à frente, entrando em contato com Doc Magnus e Fred Martin para ajudar Oráculo a mitigar os efeitos desses hacks. A Bat-família foi para as ruas tentando desmentir essa narrativa. Dick desconfia que isso esteja relacionado com Amanda Waller, que há muito tempo tenta desacreditar os heróis perante o público.
Em Londres, John Jones, Besouro Azul, Gladiador Dourado, Nuclear, Gelo e Homem Elástico vão às ruas para resgatar pessoas e criar uma contra-narrativa, coordenados por Batman. Eles se dividem em pequenos grupos para segurança. John fala com todos os heróis do mundo, lembrando-os de permanecerem unidos. Eles devem se mostrar o máximo possível. As pessoas precisam saber que eles não representam ameaça alguma. Na Califórnia, Natasha e Tornado Vermelho compartilham da mesma opinião. É crucial permanecer visível em público enquanto elaboram uma estratégia. Clark concorda, apenas assim poderão reconquistar a confiança das pessoas. De repente, algo coloca o Superman na mira. Depois que Superman é baleado, John e Superboy ouvem os gritos. Ao se aproximarem, veem Superman caindo no vazio. John voa para resgatar seu pai antes que ele atinja o chão. Há um buraco de bala em seu peito e seu pulso está desaparecendo. Na base do Senhor Incrível, ele ouve que a equipe de Superman está enfrentando problemas e pergunta o que está acontecendo. Eles voam em direção ao hospital e Superboy relata que Superman perdeu seus poderes. Então, eles também são colocados na mira e, assim como Clark, perdem os poderes e desabam no chão. Bruce se desespera ao ver que Superboy não responde mais. Ao mesmo tempo, Oráculo interrompe. Os vídeos pararam completamente, mas eles não fizeram nada. Agora, ela está captando uma transmissão global vindo do Salão da Ordem. Amanda Waller está enviando uma mensagem ao mundo, dizendo que está aqui para ajudar. Em outro lugar, alguém coloca a Mulher Maravilha na mira. Em Nova York, o Gavião Negro avisa o Batman que estão sendo atacados e que todos os membros da Sociedade da Justiça da América também perderam seus poderes. Enquanto isso, Amanda Waller discursava para o público, expressando o horror compartilhado pelo Departamento de Soberania dos Estados Unidos diante do perigo constante de ataques meta-humanos devastadores contra cidadãos comuns. Ela assegura que não é mais necessário viver com medo, nem por eles, nem por seus filhos, especialmente a partir de agora. Em resposta aos ataques super-humanos sem precedentes que têm ceifado tantas vidas ao redor do mundo nos últimos dias, Waller anuncia que seu departamento está implementando uma solução definitiva para o perigo existencial representado por todos os super-humanos. Ao designar a força-tarefa, Waller deixa claro que a ameaça será eliminada permanentemente. Aquaman, Tempest e a Patrulha do Destino estão entre os que perderam seus poderes. Abalado, o Senhor Incrível pergunta a Batman desde quando Amanda Waller se dirige ao público. Ela nunca mostraria suas cartas a menos que... Só então Bruce percebe o que está acontecendo. Waller nunca tomaria esse caminho, a menos que ela ache que já ganhou. Em seguida, Batman e Robin são atacados. Em Central City, a família Flash perde todos os seus poderes, enquanto outros heróis continuam sendo atacados. Batman continua falando, revelando que a desinformação tinha o propósito de atraí-los para o campo aberto para um ataque em grande escala. Ele confessa que cometeu um grave erro. Todo esse tempo, pensou que Waller estivesse jogando xadrez, que ele poderia superá-la se fosse esperto o suficiente. Mas ela não está jogando xadrez. Ela está mobilizando tanques. Amanda está utilizando os Amazos para retirar os poderes dos heróis. A Amanda sugere que todos se rendam, pois a resistência é inútil. Se possuem superpoderes, estes serão retirados. Se os poderes vêm de dispositivos, serão drenados. Se utilizam magia, esquecerão como conjurá-la. Algo que Jim Corrigan descobre quando o espectro é sugado dele e ele é incapaz de trazê-lo de volta. Flash tenta avisar Batman que o ladrão de poderes é Amazo, mas um Amazo estrangula a Mulher Maravilha pelo pescoço. Seu nome é Paraíso Perdido. Ela explica a Diana que todos estão conectados através do dispositivo de segurança em uma mente coletiva. Damian pergunta ao pai como isso é possível, pois Bruce disse que ele estava morto. Mas Batman está mais preocupado em avisar o resto dos heróis. Ele diz a todos que não se trata de ataques isolados,
mas sim de uma ofensiva relâmpago. Batman recomenda que todos escapem se puderem. Ele pede que mantenham contato na frequência atual, pois é a única que Amanda não conhece. Porém, Arqueiro Verde diz que o morcego está errado. Bruce pergunta onde Oliver está e se está bem. Oliver responde que está do lado certo da história. Ele os advertiu há muito tempo. Os humanos não gostam de ser olhados com desprezo. É verdade que os heróis podem lidar com grandes ameaças, mas não conseguem resolver os verdadeiros problemas da sociedade. E nisso estão falhando miseravelmente. Bruce acha que Oliver está delirando e lembra que o arqueiro é um deles. Mas Oliver responde que não é mais. Agora ele está do lado da Waller e vai atrás de cada um deles. Não há para onde fugir. Waller negociou um acordo com os Planetas Unidos. Ninguém sai da Terra e não há resgate vindo das estrelas. Eles bloquearam o multiverso. O fluxo temporal e o microverso foram bloqueados. Amanda Waller conhece os segredos dos heróis. Agora não há escapatória, não há rotas de fuga e não há esperança. Oliver sabe que os heróis estão pensando neste momento. Eles já enfrentaram os Amazos antes. Só precisam descobrir como derrotá-los para recuperar seus poderes. Arqueiro Verde pede desculpas e diz que essas eram as regras antigas. Agora tudo mudou. Esses Amazos possuem uma nova tecnologia, tornando o que foi retirado irreversível. Não há como voltar atrás. Em Metrópolis, um dos Amazos agarra John pela cabeça e começa a arrastá-lo para a escuridão. A ofensiva relâmpago começou. Mais tarde, John abre os olhos e não sabe onde está. Ele não consegue sentir os braços nem as pernas e está com muito frio. John se encontra conectado a vários cabos e máquinas sem conseguir lembrar quem é. E assim termina a primeira edição. A história começa na Ilha Gamorra, no centro de detenção de meta-humanos. Muitos heróis foram capturados, espancados e tiveram seus poderes drenados, tratados como criminosos. Enquanto isso, no salão da Ordem de Amanda Waller, o Conselho de Guerra se reúne. Zurear questiona sobre o progresso da Força-Tarefa 7. A resposta é direta. 80% dos super-heróis foram capturados e estão presos, desprovidos de seus poderes. Mas os 20% restantes, os mais poderosos, ainda estão à solta. A Rainha Brainiac propõe uma estratégia simples: atacar aqueles que os heróis ainda protegem. Isso os forçará a sair das sombras. Waller discorda, afirmando que os civis são inocentes e que seu trabalho é protegê-los. Seu único alvo são os super-heróis, e seu objetivo é salvar a Terra. Ela ordena que Zurear e Oliver monitorem a força-tarefa para garantir que todo o poder absorvido seja devidamente contido. Sonhadora deve estar pronta para sua missão, focando na furtividade como palavra de ordem. A Rainha Brainiac, por sua vez, distrairá os heróis com um ataque frontal, mas precisará de um guia. Felizmente, eles têm o homem certo para isso. Agora, na Fortaleza da Solidão, Superman está furioso. Amanda capturou seu filho. Batman pede que ele descanse, já que o traje de contenção é a única coisa que o mantém de pé. Ele lembra que ninguém sabe ao certo onde eles estão. Oráculo mantém as comunicações, mas desde que Cyborg foi derrotado, a situação se complicou. Quase todos perderam seus poderes, e agora, mais do que nunca, precisam ficar unidos e seguros. Com a ajuda de outros heróis e seus veículos, Batman conseguiu reunir quem ainda pôde ser encontrado. Mulher Maravilha discorda de Batman, acreditando que não devem perder tempo se escondendo. Eles precisam organizar um plano de ataque e escolher um líder. A Aquaman se candidata, argumentando que, como rei, despachar exércitos e delegar recursos são suas responsabilidades em tempos de guerra. No entanto, Senhor Incrível lembra a todos que estão na casa do Superman. E Batman concorda, mas ressalta que Superman não é o melhor estrategista. Ele afirma que o líder deve ser habilidoso,
com uma mente tática e capacidade de comandar equipes. Senhor Incrível agradece a Batman pela indicação, já que lidera a Sociedade da Justiça. Mas Bruce não estava falando dele. Com anos de experiência, Batman seria a escolha óbvia, embora Senhor Incrível questione se ele realmente trabalha bem em equipe. Diana intervém, pedindo calma. Ela lamenta a decisão de desmantelar a Liga da Justiça, já que agora mal conseguem conversar sem que as tensões aumentem. Nesse momento, Asa Noturna interrompe. Dick faz um discurso para todos e apresenta os Titãs, afirmando que vão superar essa situação difícil porque possuem algo que Amanda Waller desconhece: capacidade. Ela acredita que irão desmoronar sem super força, visão de calor ou anéis de poder. Mas, mesmo que estejam sem esses recursos, não podem se render. Os vilões sempre acham que estão certos e, com Amanda não é diferente. Ela só entende o desejo por autoridade e dominação, e nunca reconhecerá a vontade de cada um deles de proteger os indefesos e lutar contra a injustiça. Isso será sua ruína. O discurso de Asa Noturna surpreende Senhor Incrível, mas não Bruce, que se sente extremamente orgulhoso. Dick explica que devem se dividir em equipes menores. A maioria dos Titãs ainda tem poderes, então eles serão a linha de defesa para os outros. Ele sugere que Bruce vá atrás de Amanda, pois ela supostamente possui uma caixa materna, a chave para acessar os poderes dos novos deuses, e é crucial recuperá-la. Superman deve procurar aliados no multiverso, pois Dick tem certeza de que eles ajudarão sem hesitar. Já Canário Negro deve reunir uma equipe para resgatar o Arqueiro Verde, que possui informações valiosas sobre os heróis e está ajudando Amanda Waller. Mulher Maravilha é encarregada de descobrir onde Waller está mantendo os prisioneiros. Robin se oferece para acompanhá-la, mencionando que adora invadir lugares. Em seguida, Dick passa a palavra para Superman, que oferece a Fortaleza da Solidão como base de operações. Ele menciona que o lugar abriga um vasto arsenal de armas confiscada ao longo dos anos e incentiva todos a aproveitarem o que encontrarem. No entanto, ele faz uma ressalva sobre uma arma secreta de emergência que só deve ser usada em caso de absoluta urgência. Superman também revela que, há muito tempo, ele e Batman projetaram trajes táticos para a Liga da Justiça, equipados com algumas melhorias secretas. O restante do grupo deve aguardar, pois os trajes ainda estão sendo replicados. Enquanto todos deixam o salão principal, Senhor Incrível avista um jovem e pergunta quem ele é e quais são seus poderes. O rapaz responde que se chama Onda Aérea e que seu traje permite que ele se transforme em ondas de rádio, e por enquanto ainda funciona. Senhor Incrível sorri e diz que era exatamente o que ele queria ouvir, pedindo que o Besouro Azul o acompanhe. Do lado de fora da fortaleza, algo se aproxima rapidamente, enquanto Superman continua pensando em John. Ele sabe que seu filho é forte, mas ainda assim se culpa por não tê-lo protegido. Aquaman, que entende a dor de perder um filho, tenta tranquilizá-lo, lembrando que Amanda Waller está capturando os heróis, não os matando. John provavelmente está seguro onde quer que esteja. De repente, a porta da até então impenetrável fortaleza é destruída em pedaços. A Rainha Brainiac surge, acompanhada de um John modificado, exigindo a rendição de todos. Superman perde a cabeça ao ver o que fizeram com seu filho e pergunta à Rainha Brainiac o que ela fez com ele. John não responde com palavras, mas sim atacando. Vendo a situação, Dick ordena que os Titãs entrem em ação. Graças ao traje, Superman ainda está de pé, mas ele não consegue acreditar que a Rainha Brainiac esteja ali. Ele viu a nave dela ser destruída. A vilã, no entanto, explica que está em busca de conhecimento e que encontrou novos aliados, agora servindo a mãe Amanda. Ela revela que foi Zurear quem projetou os predadores que drenaram os poderes dos heróis, mas foi ela quem lhes deu vida. Em seguida, ela prende os heróis e afirma que não responderá mais perguntas, declarando que todos eles agora pertencem à mãe. A Rainha Brainiac então os transporta para fora da fortaleza. Bruce sabe que não pode permitir que isso continue. Cada herói que ela adiciona à coleção de Waller através dos portais é menos um que pode ajudá-los.
Jon congela alguns heróis, enquanto Superman tenta trazê-lo de volta à razão, dizendo que isso não é quem ele realmente é e que precisa se libertar imediatamente. Nesse momento, Sonhador avisa que entrou na fortaleza através dos sonhos da Moça Maravilha, e Amanda pergunta se ela trouxe o ativo consigo. Sonhadora confirma, mas hesita, perguntando se não há outra maneira de fazer isso. Amanda, porém, insiste. Enquanto isso, a Rainha Brainiac tortura o Homem-Borracha, quebrando seu braço, que agora não é mais elástico. Os Titãs cercam Jon e estão prestes a capturá-lo, mas Amanda age rápido e ordena que o ativo ataque imediatamente. É um Amazo que começa a drenar os poderes dos heróis. No entanto, subitamente ele é cortado ao meio. Os heróis mal têm tempo de comemorar, pois, infelizmente, o Amazo se regenera rapidamente. Ele parece indestrutível. Batman reconhece a assinatura de energia e tenta se lembrar aonde já a viu antes. Enquanto isso, Amazo continua atacando os heróis, e em outro lugar, alguém mexe em uma caixa que deveria ser proibida. Aquaman ataca a Rainha Brainiac, que percebe que o traje dele aumentou sua força, mas ainda assim ele não representa uma ameaça. Em outra parte da fortaleza, Senhor Incrível continua trabalhando ao lado do Besouro Azul, apesar de Ted reclamar que faltam componentes essenciais. De volta ao combate, Jon e Superman se enfrentam. Clark implora para que seu filho lute contra o controle. Mas, ao ver a terrível situação de seus amigos, Flash retorna com um objeto em mãos, Kryptonita. Ele pede desculpas a Superman, dizendo que não via outra opção, mas agradece pela moto. Furtivamente, Batman tenta pegar o projetor da Zona Fantasma, mas Amazo intercepta, arrancando-o de suas mãos e o arremessando contra a parede. Amazo menciona que Batman criou o Zurear e que foi ele quem o criou. Ele pergunta a seu avô que tipo de tecnologia existe no traje do morcego. Aproveitando um momento de distração, Batman ataca com ondas ultrassônicas e responde: "Nunca mais me chame de avô." Perto dali, Besouro Azul e Senhor Incrível observam o danificado projetor da Zona Fantasma. Talvez agora eles tenham os componentes que faltavam. Sonhadora observa, assustada, e acha que as coisas estão fora de controle. Ela decide voltar para a base, mas Amanda não permite. A vilã exige que Sonhadora faça algo útil, ou sua família enfrentará as consequências. Enquanto isso, Mulher Maravilha e Aquaman arremessam um androide desativado através de um portal. Senhor Incrível e Besouro Azul continuam trabalhando na misteriosa máquina, enquanto Jon finalmente cai. Superman pede que Flash se afaste, parece que Jon voltou a si. Com dificuldade, ele revela a seu pai que há uma única maneira de acabar com tudo isso. Clark implora para que ele diga o que fazer. Mas tudo não passou de uma armadilha para infectar Superman com o circuito da Rainha Brainiac. Neste momento, Brainiac descobre a cidade engarrafada de Kandor, o que lhe parece bastante familiar. Ao mesmo tempo, Diana e Aquaman se aproximam. Aquaman se lembra de um ditado da superfície: em caso de emergência, quebre o vidro. Com isso, Aquaman liberta os kryptonianos miniaturizados que estavam presos. Os Kandorianos se aglomeram ao redor da rainha e começam a destruí-la por dentro. Jon continua a infectar seu pai, enquanto Sonhadora, das sombras, pede que ele não faça isso, alertando que é um caminho sem volta. De repente, Flash surge em sua moto de super velocidade e arrasta Jon para longe de Superman. Apesar de toda a velocidade, Flash é impedido de deixar a Fortaleza da Solidão após ser atingido pelos destroços da nave do Besouro Azul. Mas nem tudo é ruim. Senhor Incrível e Besouro Azul improvisaram uma saída e pedem que todos se dirijam até eles, pois não vão aguentar por muito tempo. No entanto, a Rainha Brainiac se lembra de que os kryptonianos são vulneráveis à luz vermelha. Ela emite essa energia, enfraquecendo todos eles. Batman lamenta, Kandor era sua última esperança, mas Clark afirma que não há mais o que fazer. Superman ativa o Protocolo Preto Zero, iniciando a autodestruição da Fortaleza da Solidão. Os outros heróis carregam os feridos e correm para o portal, sabendo que o tempo está se esgotando. No último instante, a Rainha Brainiac agarra Superman,
afirmando que ainda não terminou com ele. Porém, uma ajuda inesperada chega. Sonhadora ataca a rainha, gritando que ela é o verdadeiro problema. Ver Jon naquela situação foi a gota d'água para a Sonhadora. Ela declara que não será mais um peão de Amanda Waller e que não fará mais parte desse plano. Ela sabe que Amanda quer moldar o mundo à sua maneira distorcida, só que só traz dor. Cansada, Sonhadora decide que, apesar de ter agido por sua família, ela nunca apoiaria essa causa. A fortaleza explode, aparentemente eliminando Sonhadora e Rainha Brainiac. Jon momentaneamente recupera o controle e pergunta por seu pai. Na ilha de Gamora, Steel informa Amanda sobre a destruição da fortaleza, mostrando a última transmissão que recebeu. A imagem revela o momento da explosão, mas antes disso, os heróis conseguiram escapar por teletransporte. Steel está mais preocupado com o fato de que não há vigilância sobre o filho de Superman e a morte de Rainha Brainiac. Amanda, no entanto, pede para que ele não se preocupe com isso. Nesse momento, Jon parece ter recuperado completamente a consciência, mas está confuso e não sabe o que fazer a seguir. A Amanda sabe que a Rainha Brainiac é mais resistente do que aparenta. Ela rapidamente se recompõe e retoma o controle sobre o filho de Superman. Amanda garante que todos os fugitivos serão encontrados. Não há lugar onde os heróis possam se esconder, pois ninguém pode escapar de um kryptoniano. Amanda pergunta ao Sargento Steel se Oliver sabe algo sobre Sonhadora. Steel responde que, por enquanto, não. Oliver está ocupado catalogando as armas confiscadas dos arquivos da Liga da Justiça, e é o único que conhece a maioria delas. Nesse momento, o Arqueiro Verde encontra a ampulheta do Comandante do Tempo e sorri, dizendo: "O tempo acabou." E assim termina a edição. Em Gateway City, a Mulher Gavião estava em alerta máximo, tentando contatar outros heróis. Embora soubesse que deveria permanecer em silêncio, não podia ignorar os apelos de ajuda. Após um confronto com os temíveis 5, uma reviravolta inesperada os deixou sem poderes. Por sorte, Mamute e ela conseguiram escapar. Agora, ela pede reforços, sem saber que uma força de ataque se aproxima rapidamente. Na ilha de Gamorra, Amanda Waller ordena o envio dos vilões para suas prisões, exceto alguns, já que a Supermax é reservada para os heróis. Ela quer também notícias dos fugitivos da Fortaleza da Solidão. A Rainha Brainiac informa que o filho do Superman está em busca deles em alta velocidade. Waller pergunta a Zurear sobre o progresso da Força-Tarefa, e a máquina responde que a taxa de captura está quase em 100%, abrangendo heróis e vilões. Satisfeita, Amanda ordena que Zurear e a Rainha Brainiac iniciem operações internacionais enquanto ela vai alimentar sua filha, que está com fome. Em algum lugar da Terra, o Doutor Meia-Noite acorda desorientado. Ele não sabe onde está, mas Tornado Vermelho logo explica. A fuga da fortaleza e a viagem pelo teleporte foram intensas, mas agora estão seguros. O Doutor comenta que sua situação é mais complicada, pois, como um velho cego, sem suas lentes especiais, ele se sente praticamente inútil. De repente, uma voz familiar ecoa. É Asa Noturna. Dick lamenta a perda de visão do amigo e informa que perderam a Sonhadora. Mas ainda há esperança. Ele pede que todos se concentrem e façam o seu melhor. Felizmente, o Senhor Incrível os trouxe para essa ilha segura. Eles estão em Temícera, a ilha das Amazonas. A Rainha Núbia não ficou nada satisfeita ao vê-los em seu jardim, especialmente com as Amazonas ainda sendo procuradas pelo governo dos Estados Unidos. Por sorte, a Mulher Maravilha e a Moça Maravilha conseguiram convencê-la a deixá-los ficar por algumas horas. Intrigada, Barda questiona o Senhor Incrível sobre por que os trouxe para um lugar tão hostil. Ele explica que teve apenas segundos para decidir e precisava de um local escondido e indetectável até mesmo para os poderes kryptonianos. Além disso, a ilha está repleta de magia. Estelar pergunta como enfrentar Jon Kent e Zealot questiona Wally West se ele ainda tem a kryptonita que pegou na fortaleza. Relutante, Wally admite que sim, e os outros exigem que ele entregue a pedra para usar em caso Jon os encontre.
Asa Noturna interrompe, afirmando que Jon está sendo manipulado. Ele é uma vítima, não um inimigo. Barda discorda, lembrando que Jon pode matá-los com um simples olhar. Mesmo assim, Dick insiste que eles podem salvá-lo, só precisam de um plano. Impaciente, Barda reforça que Jon acabará com todos assim que tiver a chance, mas Dick encerra a discussão. Sem alternativa, Barda concorda em seguir o plano de Dick, mas avisa, se houver sangue derramado, a responsabilidade será dele. Dick reúne o grupo e informa que Canário Negro decidiu investigar sozinho a traição do Arqueiro Verde. Enquanto isso, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Robin e Zatanna estão em suas próprias missões. Waller acredita que os heróis restantes estão derrotados e desmoralizados, exatamente como Asa Noturna deseja que ela pense. Ela não espera um contra-ataque. Garota Fera expressa preocupação, pois, sem seus poderes, mal consegue lutar. Hal Jordan tenta acalmá-la, revelando que trouxe várias armas do depósito da Liga da Justiça. Elas podem não ser tão poderosas quanto um Amazo, mas definitivamente não estão indefesos. Asa Noturna se volta para o Flash e explica que Amanda Waller tem um local chamado Salão da Ordem. A missão de Wally é se infiltrar lá e trazer qualquer informação útil. Ele concorda e, antes de partir, entrega uma jaqueta tática que guardou especialmente para Hal. Outro time será formado por Aquaman, Besouro Azul, Tornado Vermelho e Yara Flor. A missão deles é capturar Jon Starr, integrante do Esquadrão Suicida de Waller, a qualquer custo. O terceiro grupo será liderado por Donna Troy. Ela e os demais devem permanecer de vigia, prontos para agir caso Jon Kent os localize. Os que sobrarem seguirão qualquer sinal de socorro de heróis ainda em perigo. Zurear e Rainha Brainiac começam a sequestrar meta-humanos em diferentes países, desrespeitando a soberania dessas nações. Ao capturar os 10 grandes, o governo chinês ordena ao Ministério da Autossuficiência que reaja à agressão americana. Porém, antes que possam agir, Zurear invade a sede deles. Com arrogância, Zurear declara que o escritório de soberania se desvinculou dos Estados Unidos, tornando-se uma nova potência mundial independente. Ele provoca os chineses, afirmando que deveriam agradecer ao escritório por combater a ameaça global dos meta-humanos. Antes de encerrar, revela que a Rainha Brainiac roubou todos os dados confidenciais deles, deixando claro que, se tentarem interferir, essas informações serão usadas contra eles. De volta a Gamorra, Zurear recebe uma chamada de Amanda Waller, que está furiosa com a ineficiência da Força-Tarefa 7. Ao realizar um diagnóstico remoto, Zurear descobre que os membros da equipe começaram a assimilar traços de personalidade dos heróis cujos poderes roubaram. Eles absorveram tanto que agora adotam a moral, a ética e até a identidade desses heróis. Incrédula, Amanda afirma que bondade não é um superpoder. Zurear sugere que reiniciem temporariamente os robôs para corrigir o problema. O reinício faz com que Amazo, que estava perseguindo Flash, perca velocidade por um breve instante, dando a Barry a chance de escapar. De repente, ele ouve uma voz chamando seu nome. Flash pergunta se é Hal, mas a resposta vem de alguém com um tom diferente, utilizando um modulador de voz que ele não consegue reconhecer. A pessoa se apresenta como alguém em que Barry pode confiar e revela que Amanda Waller mantém uma prisão de segurança máxima na costa de Gamorra. Ele precisa ir imediatamente para os níveis inferiores dessa prisão. Flash pergunta o que deve fazer ao chegar lá, e a voz enigmática responde: ele deve fazer o que sempre faz, salvar o mundo ou morrer tentando. Enquanto isso, no meio do oceano, o time de Aquaman se depara com Bizarro, agora a serviço de Amanda Waller. Aquaman pede a Yara que o distraia enquanto ele se prepara para derrotá-lo. Mas Bizarro rapidamente arremessa Yara para longe e fere Aquaman gravemente. No entanto, nada disso realmente aconteceu. Aquaman usou a Clemência Negra, uma planta extraterrestre que cria um mundo de fantasia onde a pessoa vive seus desejos mais profundos. No caso de Bizarro, tudo é invertido e a planta o prende em um pesadelo. Enquanto isso, no porão do navio, Besouro Azul pede a Tornado Vermelho que retire sua máscara. Tornado lembra que o capacete de Aztec concedia grandes poderes ao antigo usuário, mas ainda não descobriu como ativá-los.
Pouco depois, os heróis chegam à cela que procuravam e encontram John Starr, o vilão conhecido como Comandante do Tempo. Apavorado, ele avisa que Amanda Waller o colocou sob forte vigilância e que eles jamais passarão por Alice Sombria. Sem perder tempo, Alice ataca os heróis. Felizmente, o capacete de Aztec se ativa, conferindo intangibilidade ao Tornado Vermelho, tornando os ataques de Alice ineficazes. Yara Flor surpreende Alice com um soco e pergunta se conseguirão usar o capacete mágico para escapar. Antes que possam reagir, Olho Mortal aparece e dispara na cabeça do Tornado Vermelho. Os heróis correm em pânico. Besouro Azul, preocupado, pergunta se o Tornado sobreviveu. Aquaman admite que não sabe, mas que a única certeza é que precisam atravessar o portal o mais rápido possível. Na Costa Rica, Devota está em apuros. Eles resgataram Orquídea Negra, mas não conseguirão sair dali sozinhos. Felizmente, 2 novos heróis surgem. Caderros, um gigantesco lobo em chamas, e sua parceira Rana Dourada. Ambos se recusam a se curvar a Amanda Waller. De longe, Amanda observa, surpresa com o surgimento dos novos meta-humanos. O Arqueiro Verde comenta que, independentemente do que Waller faça, há algo que ela nunca conseguirá tirar dos heróis: a capacidade de inspirar os outros. Em Temícera, Aquaman conversa com Onda Aérea, percebendo o quanto o jovem está abalado. Aquaman compreende o luto dele, uma sensação horrível, e lembra que os velocistas se sentem presos, os que voam se sentem pesados, e até os invulneráveis sentem tudo. Há tantas pessoas comuns precisando de ajuda, e mais do que nunca, elas contam com os heróis para lutar batalhas que não conseguem enfrentar sozinhas. Mas é por isso que Onda Aérea está nervoso. Amanda Waller tirou sua capacidade de ajudar os outros. Ele se sente inútil, mesmo com seus poderes de sinal de transmissão que vem de sua roupa. A Aquaman o corrige, dizendo que ele não perdeu seus poderes. Eles ainda estão dentro dele, em seu coração. Não importa a perda que ele sente, sempre haverá alguém que perdeu ainda mais. Por isso, ele nunca deve parar de lutar. De volta a Temícera, Artemis e Io ajudam o Senhor Incrível a preparar uma armadilha mágica, uma tarefa que não é sua especialidade. De repente, a Rainha Brainiac se projeta através da tecnologia amazona. Os heróis foram localizados e ela não está sozinha. John também chegou a Temícera e está destruindo tudo em seu caminho. A Rainha Brainiac localizou o esconderijo graças ao Tornado Vermelho, cuja conexão global o tornou detectável. O caos se espalha pela ilha, e Barda sabe que os outros heróis não poderão vir em seu socorro. Esta batalha é deles, e por isso ela preparou uma defesa com uma bala de kryptonita. Barda aponta sua arma, mas Ravena a interrompe, lembrando o aviso de Asa Noturna. No entanto, este é um campo de batalha, e muitas vidas estão em risco. Compaixão não é uma opção. No último instante, Asa Noturna chega e usa seu bastão para evitar um grande erro. Dick revela que ele e o Senhor Incrível haviam elaborado um plano que não podiam discutir em voz alta. Agora, ele precisa chamar a atenção de John. Asa Noturna desafia John para um combate mano a mano. Assim que John pisa no chão, ele cai de joelhos. Asa Noturna explica que isso fazia parte do plano do Senhor Incrível. Ao tocar o solo sem convite, John ativou uma armadilha mágica. Toda a ilha está impregnada de magia, que agora flui pelo corpo de John, desativando os circuitos da Rainha Brainiac. Ele precisa resistir e não deixar que ela o domine. A Rainha Brainiac percebe a situação e afirma que todos os esforços são inúteis, pois John serve a Amanda Waller, e juntos eliminarão qualquer existência. Asa Noturna, no entanto, insiste e pede a John que continue lutando. Isso enfurece a Rainha Brainiac, que tenta aprisionar os heróis, mas John finalmente se liberta de seu controle. Ele avança em direção a ela, lembrando que já esteve em sua mente. John sabe que Waller mentiu. Tudo que a rainha aprendeu sobre os heróis foi distorcido pelo ódio de Waller. É hora de a rainha enxergar a verdade. Nesse momento, um portal se abre e Batman retorna com a caixa materna. Enquanto isso, Amanda Waller não aceita as ações de John. A Rainha Brainiac enfrenta um conflito interno, recalculando suas ações, enquanto Waller ativa os protocolos de emergência e reassume o controle da rainha.
determinada a punir John, ameaçando transformar seu corpo em cinzas. Batman usa a caixa materna para enviar a Rainha Brainiac direto para Plutão. John, mesmo ferido, reconhece a voz de seu pai e pergunta o que aconteceu com Jay. Clark o tranquiliza. Aquaman encontrou Jay a bordo da nave de Star e ele está seguro. Superman abraça seu filho e diz que tudo acabou. Ele se orgulha imensamente de John por ter salvado a todos. Enquanto isso, Dona Troy pede desculpas a Núbia pelo caos na ilha. Núbia responde que o que aconteceu não pode ser mudado. Se a questão com Waller persistir, Themyscira também será afetada. Dick agradece a Zatanna, fundamental para trazê-los de volta no tempo. Zatanna e Superman descobriram caminhos sombrios que os permitem viajar a qualquer lugar. E as boas notícias não param. Wally conseguiu informações valiosas. Dick, animado, pergunta sobre Hal, e Wally garante que mais boas novas estão a caminho. Asa Noturna pede que todos se preparem. As Amazonas cuidarão do Tornado e dos feridos. É hora de levar a luta diretamente para Waller. No entanto, Dick se preocupa com Batman. Neste momento, Bruce está com Star, e ele sabe como restaurar os poderes de todos. No porão da Supermax, Flash seguiu as instruções da voz misteriosa e encontrou a máquina de transmatéria e o mapa do multiverso. Flash compreende que Amanda Waller roubou tudo e está usando isso para construir um exército multiversal. Nesse momento, um grupo de velocistas malignos de diferentes dimensões se prepara para atacá-lo por trás. E assim termina a edição. Na Ilha Gamorra, o Arqueiro Verde relata para Amanda Waller a situação. John recuperou o controle de si mesmo. A Mulher Maravilha e o Robin se infiltraram na prisão Supermax. E a Rainha Brainiac levou uma surra. Amanda, furiosa, dá um tapa em Oliver e ordena que ele se cale. Mas ele só está dizendo o óbvio. Eles são os próximos. Amanda responde que o portão do multiverso ainda é uma garantia e que também pode chamar a Força Tarefa 7. Além disso, seus soldados estão armados com equipamentos da Liga da Justiça. Segundo Amanda, se os heróis querem lutar, ela está pronta para enfrentá-los. Enquanto isso, na prisão Supermax, Diana conversa com Clark, informando que, com a ajuda de Steve Trevor, conseguiu libertar todos os prisioneiros. Damian, por sua vez, diz que esse era o plano. Diana, porém, o repreende, dizendo que a missão não foi tão simples quanto parece. Além disso, há um problema. Metade dos resgatados está muito ferida para continuar e ainda precisam atingir 2 alvos. Da base em Gamorra, Batman acredita que pode neutralizar os Amazos, mas ainda não sabem onde estão exatamente. Flash interrompe Diana para informar que ele e Hal Jordan recuperaram mapas e esquemas. Hal também derrotou o Amazo Lanterna e recuperou seu anel. Quando Hal pergunta sobre o segundo alvo, Robin menciona que Trevor avisou sobre uma construção perigosa no subsolo da prisão, e Hal parte imediatamente para investigar. Asa Noturna ordena que todos se armem e pede que Onda Aérea fique por perto, destacando que seu equipamento foi melhorado pelo Senhor Incrível. Ele motiva os heróis, sabendo que as chances estão contra eles, e talvez alguns não sobrevivam, mas não há outra opção. Asa Noturna pede a Batman para trazer o trovão. Batman ativa a caixa materna, teletransportando todos para a Ilha Gamorra, onde avançam contra os soldados de Amanda Waller. Sargento Steel tranquiliza Amanda, afirmando que os heróis estão em desvantagem e não há motivo para preocupação. No entanto, quando os soldados tentam atacar, são eletrocutados pelas próprias armas. Amanda, furiosa, suspeita de Oliver e grita por ele, mas o Arqueiro Verde já desapareceu. Enquanto isso, no porão do Centro de Detenção de Meta-Humanos, Barry Allen enfrenta 3 velocistas malignos. Johnny Quick ativa um portal para trazer o exército multiversal de Waller para a Terra. De volta à Ilha Gamorra, John usa seu sopro gelado para imobilizar os guardas. Mesmo com as armas dos soldados falhando, Steel garante que ainda tem poder de fogo suficiente. Sem muito tempo, Dick pede para John levá-lo até Amanda, acreditando que essa é a única forma de acabar com tudo por dentro.
Embora ferido, John usa sua visão de raio-x para localizar Waller. Enquanto avançam, Aquaman ordena que abram caminho, garantindo que Batman siga sem interrupções. Infelizmente, Steel ativa as defesas da ilha, eletrocutando a maioria dos heróis. Além disso, uma chuva de balas e armadilhas os impede de seguir em frente. No porão da prisão, Flash tenta fechar o portal dimensional que traz versões malignas para a Terra. Felizmente, Lanterna Verde chega e cria uma barreira para contê-los. Barry derruba os velocistas com socos e corre para desativar o portal, mas a tecnologia é desconhecida para ele. Enquanto isso, a barreira do Lanterna Verde começa a rachar e ele pede reforços imediatamente. Na superfície, os heróis derrotam os soldados, com Mulher Maravilha nocauteando o Sargento Steel. Eles abrem caminho para dentro da instalação usando um lança-foguetes, mas são recebidos pela Força-Tarefa. Os Amazos ordenam a rendição dos heróis, mas eles recusam. Dick e John alcançam Amanda Waller. Asa Noturna tenta avisar Superman, mas é capturado por Zurear. Mesmo sem a Rainha Brainiac, Amanda estava preparada e usa Kryptonita contra John, derrubando. Ela revela que pegou leve até agora, mas está pronta para acabar de vez com os super-heróis. Batman, Besouro Azul e Comandante do Tempo se infiltram no laboratório do Centro de Detenção. Lá, encontram um dispositivo que Arqueiro Verde estava construindo, e o Comandante do Tempo o finaliza. O plano é remover a habilidade de cura temporal dos Amazos e reverter suas linhas do tempo, restaurando os poderes aos heróis. No entanto, um dos Amazos ouve tudo. Antes que possam prosseguir, os heróis são violentamente atacados, e o dispositivo, que seria sua salvação, quase é soterrado por escombros. No porão, a família Flash chega e combina sua força de vontade com a do Lanterna Verde, reforçando a barreira sobre o portal. Na sala de controle, Zurear imobiliza a Asa Noturna, enquanto Amanda Waller tenta entender a resistência dos heróis. Inicialmente, seu objetivo era apenas prendê-los, mas agora, devido à oposição, ela decidiu que precisa eliminá-los. Ela acredita que está trazendo justiça a um mundo caótico e que está prestes a alcançar esse objetivo. No entanto, o Arqueiro Verde pega o dispositivo temporal, coloca-o em uma flecha e dispara contra um dos Amazos. Isso cria uma reação em cadeia que devolve os poderes roubados aos heróis, embora fique imediatamente claro que a transferência não foi perfeita, e algumas pessoas receberam poderes diferentes dos que possuíam originalmente. Fogo e gelo trocaram de poderes, e Garota Fera agora pode se transformar em animais, o que ela não conseguia fazer antes. No centro de controle, Waller tem um colapso ao ver os heróis recuperarem seus poderes, gritando "não" repetidamente. Zurear se desativa e Asa Noturna declara que tudo acabou. Desesperada, Waller pega uma arma para matar Asa Noturna e fugir pelo portão multiversal. Mas Sonhadora surge de um portal e a derruba com um soco. Com seus poderes restaurados, os heróis destroem facilmente a Força-Tarefa 7. Oliver então revela que estava apenas ganhando a confiança de Amanda, afirmando que precisava acreditar completamente na causa dela para o plano funcionar, até que o implante telepático que John havia colocado nele se desfez. Batman fica irritado por terem mantido segredos, mas Caçador de Marte explica que contaria se não tivesse sido capturado rapidamente. Ele observa que Batman é a última pessoa a criticar planos secretos. Os heróis correm para o porão para ajudar a conter os vilões invasores do multiverso. Voltando à sala de controle, Amanda não consegue acreditar que Sonhadora ainda está viva. Nia responde que a explosão da fortaleza realmente a detonou, mas não se pode matar um sonho, não um que se lembrem. John sonhou com ela constantemente enquanto estava sob o controle da Rainha Brainiac. Ele literalmente a puxou para o mundo dos sonhos e isso deu à Sonhadora a chance de se reconstruir e se curar nos sonhos do filho de Superman, esperando pela chance perfeita. Enquanto isso, no porão, mesmo com a ajuda, a barreira é difícil de bloquear.
Superman pede a Barry que feche o portal imediatamente, mas Flash responde que, se fizer isso, eles ficarão cortados do multiverso para sempre. Enquanto isso, na sala de controle, Waller, descontrolada, afirma que, mesmo se os heróis a derrotarem, ela enganou o mundo com filmagens falsas que mostravam super-heróis como monstros. Ao mesmo tempo, Flash, sem alternativas, corta o acesso ao multiverso, causando a explosão do computador. Amanda continua a dizer que, graças à sua jogada, os governos do mundo irão caçá-los por causa de sua manipulação. Portanto, afirma que venceu. A Asa Noturna diz que Amanda passou muito tempo com vilões e calmamente responde que esse era o discurso de vilã que ele estava esperando. Por isso pediu a Onda Aérea para ficar perto. A Asa Noturna revela que Onda Aérea esteve invisível durante todo o tempo, transmitindo a farsa de Waller para todos os dispositivos do planeta. Agora, todos estão cientes que Amanda os enganou. 48 horas depois, os heróis trabalham na reconstrução da Fortaleza da Solidão. Os velocistas se reúnem e Barry confirma que o acesso vibracional ao multiverso foi perdido. Wally tenta achar uma solução, mas não sabe se poderão se conectar novamente. A porta que usavam está fechada e, durante a explosão do computador, Barry também perdeu seus poderes, e ele não é o único. Enquanto isso, alguém tenta se comunicar diretamente com Superman, Batman e Mulher Maravilha, pedindo para se encontrarem na base antiga. Ele também pede que não se preocupem com Amanda. A vilã está onde decidiram que estaria. Enquanto isso, Waller acorda em uma cela de prisão. Sonhadora, parada do lado de fora, informa que ela foi condenada à prisão perpétua em confinamento solitário por seus crimes. Waller, com ar de superioridade, prevê que poderá facilmente negociar ou chantagear sua saída com as informações secretas que possui sobre todos os heróis do mundo. No entanto, quando Sonhadora pergunta onde fica a Batcaverna, Waller não consegue responder. Sonhadora faz mais perguntas rápidas sobre os heróis do mundo e, para seu choque, Waller descobre que não se lembra de nada. Sonhadora então explica a situação. Graças a Amanda, ela conseguiu refinar seus poderes e acessar a mente de Waller através de seus sonhos. Ela acusa a Sonhadora de ter apagado essas informações de sua mente, mas Sonhadora revela que, na verdade, as trancou logo abaixo do nível consciente de Waller, de forma que ela sempre estará à beira de lembrar, mas nunca conseguirá. Sonhadora se afasta, dizendo a Waller que ela passará o resto de sua vida lutando e falhando em lembrar todos os segredos que acumulou ao longo dos anos. A tortura máxima para uma agente de inteligência obcecada por controle. Waller, desafiadora, diz que encontrará uma forma de voltar, mas Sonhadora adverte para não forçar muito sua mente, insinuando que pode ter implantado uma bomba do Esquadrão Suicida em seu cérebro. Waller exige saber se isso é verdade, gritando "me responda", enquanto Sonhadora se afasta em silêncio. No quartel original da Liga da Justiça, Oliver se reúne com Clark, Bruce e Diana, certo de que há muito a discutir e que ele quer falar, exceto se alguém quiser se pronunciar primeiro. Clark é o primeiro. Ele começa dizendo que muitos heróis foram feridos, alguns estão se recuperando, inclusive o Homem-Animal, mas o dano que o Tornado Vermelho sofreu é irreparável. Bruce explica que, quando os poderes foram liberados, nem todos voltaram para os corpos certos. Alguns trocaram de lugar, outros ninguém sabe para onde foram, e seus novos donos devem ser encontrados depressa. Diana pensa que tudo o que pode fazer é resistir à vontade de quebrar os braços de Oliver. Sabotagem ou não, ele os colocou todos em perigo. Arqueiro Verde admite que tudo isso é verdade, mas se defende, dizendo que todos cometeram erros ao agir sozinhos e que não são mais uma equipe. Ele afirma que nada disso teria acontecido se tivessem se comunicado como antes. Ele diz que o mundo precisa de uma Liga da Justiça, e isso sugere reformá-la como uma organização maior e mais proativa. No entanto, parece que a Trindade já está um passo à frente dele. Batman está prestes a ensiná-lo algo sobre a nova realidade, com a construção de uma base ainda maior, e assim termina a minissérie. E aí, pessoal, o que acharam da conclusão de Poder Absoluto?
escrito por Mark Waid e com arte de Dan Mora. Primeiro, sabemos que Amanda Waller não vai ficar presa para sempre. Quando voltar à ativa, será que ela conseguirá executar um plano tão engenhoso quanto esse? Quanto a outras pessoas recebendo poderes, se for bem desenvolvido, será interessante ver como vão lidar com isso. Uma nova DC vem por aí, e estou pensando em trazer a nova mensal da Liga da Justiça e também a mensal do Batman e Superman Absoluto. Claro, se vocês quiserem. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixem seu comentário aqui embaixo, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!